É isso aí, galera. Estamos aqui no dia seguinte para analisar Mirassol 2, Cruzeiro 2. Como vocês sabem, tem esse quadro que no dia seguinte dos jogos do Cruzeiro. Por que no dia seguinte? Porque é diferente. A análise é diferente. Eu acesso memórias e lembranças e detalhes e padrões que logo após o jogo eu não consigo acessar, porque a minha emoção não permite. E é assim com todos nós. Por isso que eu gosto de fazer um comentário no pós-jogo, mas eu gosto de fazer no dia seguinte, porque eu consigo explanar mais, eu consigo detalhar mais. E eu acho que é muito legal. Então fique com a gente aqui no dia seguinte de Mirassol 2, Cruzeiro 2. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative as notificações. Todos os dias sai vídeo novo aqui no canal. Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Multibet, a nossa parceira aqui do canal, meu querido. Onde a sua diversão ela é multiplicada. Tá o QR Code aí na tela, direcione a sua câmera, dê um clique, você vai ser direcionado direto para a plataforma. Lá você vai fazer o seu cadastro e vai ter muita opção, muitas odds, muitos campeonatos. Inclusive hoje tem campeonato brasileiro, tem Premier League. Aproveite e se divirta. Lembrando que isso aqui não é um investimento, é uma brincadeira. Proibido para menores de 18 anos. Beleza, galera? Então vamos ao conteúdo do vídeo. Ontem o Cruzeiro empatou com o Mirassol por 2-2. E aí eu quero primeiramente aqui separar dois ângulos. O primeiro ângulo de visão é, se você olhar o Cruzeiro, a história do Cruzeiro, os títulos, o elenco do Cruzeiro, a folha salarial, a estrutura, dois centros de treinamento. Se comparando com o Mirassol, você fala assim, o Cruzeiro tem que ganhar do Mirassol, em qualquer circunstância. No Mineirão, lá em Mirassol, como foi ontem, o Cruzeiro tem que vencer o Mirassol. Beleza? Olhando por esse ângulo. Agora, quando você vai para um outro ângulo e começa a analisar o trabalho do Mirassol, o trabalho que vem sendo feito no Mirassol nos últimos 2 anos, nos últimos 1 ano e meio. Lógico que a gente começou a ver os frutos tem 1 ano. Mas esse trabalho ele vem sendo feito antes, tá, gente? Ali a gente só tá vendo as consequências de um bom trabalho. Então, o trabalho tem sendo feito ali 3 anos. Fez com que o Mirassol tivesse, na sua primeira participação no Campeonato Brasileiro, uma classificação para a Libertadores na fase de grupos. Isso muito porque o Mirassol jogou 19 jogos em casa, como mandante ano passado, e ele terminou o campeonato invicto, em casa como mandante. Isso levou ele para um hall de 5 equipes apenas que conseguiu fazer isso desde 2003. Desde quando o campeonato se tornou pontos corridos, 5 equipes apenas conseguiram esse feito. E o Mirassol está no meio dessas equipes. Então, assim, é um feito gigante, assim, extra no futebol brasileiro. São 5 equipes apenas. Então, existe um trabalho sendo feito ali. É um time muito forte em casa. E aí o Cruzeiro ano passado empatou por 1-1 e ontem empatou por 2-2. Então quando você olha nesse aspecto, você fala assim, cara, não, o empate ali em Mirassol é um bom resultado. É estranho. Então a gente tem que separar. Você está olhando pela grandeza, pelo investimento, pela folha salarial, o Cruzeiro tem que ganhar, em qualquer circunstância. Agora, se você olhar o time do Mirassol, o jogo do Mirassol, tá mais encaixado que o jogo do Cruzeiro. É um projeto que tá fluindo mais do que o projeto do Cruzeiro. Então, nesse aspecto, não. Não, o Mirassol, inclusive, mereceu vencer o Cruzeiro ontem. Por 2, 3 gols de diferença. Sim, se você olhar a produção, pega as estatísticas do jogo. O time do Mirassol produziu mais, teve mais a posse de bola, teve mais escanteios, chutou mais no gol do Cássio do que o Cruzeiro chutou no gol do Mirassol. Inclusive, o Cássio foi o melhor jogador da partida. Ele fez pelo menos 3 milagres. Fora 3, 4 defesas ali, ok, que se ele também não defendesse, seria também gol. E o gol do Mirassol, o segundo gol do Mirassol, meu Deus, o jogador acertou um chute lá, e o Cássio foi nela, meu amigo. Ele foi, a bola foi no limite. E ali foi o gol, porque se não fosse no limite, o Cássio teria feito uma bela defesa também, porque ele tava ali acompanhando a trajetória da bola. Então, são duas situações diferentes. Então, a gente vive do hoje, né? É do presente. E no presente, o Mirassol é um time melhor do que o Cruzeiro. É um projeto que tá fluindo mais que o Cruzeiro. Então, 1 ponto ontem. Por isso, e pelo que o Mirassol produziu no jogo, porque teve mais condições de vencer o jogo, e por 2, 3 gols de diferença, o 1 ponto do Cruzeiro foi ótimo, tá? Esse 1 ponto foi ótimo, porque a derrota, ela era certa ontem. Muito certa. O Cruzeiro em nenhum momento dominou o Mirassol. Em nenhum momento. O Mirassol
foi um time inquieto o tempo todo, como é em casa. Ele é sempre assim em casa. Se você for olhar, cara, o Mirassol, ano passado, Brasileirão, 19 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 45 gols pró. É um time que faz 2 gols em casa. Incrível. É um negócio assim, é assustador. E ontem, novamente, ele fez 2 gols. E na estreia contra o Vasco, também fez 2 gols. E olha pra você ver, cara. O Mirassol, ele teve, do ano passado para esse ano, teve 15 saídas. 15 jogadores saíram do Mirassol. E chegaram 14 jogadores. Ou seja, é praticamente um retrabalho. Né? Até o Rafael Guanais passar a ideia para os jogadores, passar a filosofia, os jogadores se adaptarem. Poxa, demanda um tempo, né? Mas os jogadores já estão respondendo. Parecia que aquele Mirassol de ontem, e que tinha alguns jogadores remanescentes, mas tinha jogadores que chegaram agora, gente. Chegaram agora. Em dezembro, janeiro. Já estavam jogando de titular ontem. E parecia que era o mesmo Mirassol do Campeonato Brasileiro do ano passado. O mesmo Mirassol que jogou contra o Cruzeiro aqui no Mineirão ano passado e deu trabalho. E o mesmo Mirassol que empatou com o Cruzeiro lá no segundo turno. Por que o Mirassol consegue, mesmo com toda a dificuldade do calendário, porque a dificuldade do calendário do Mirassol é a mesma que a nossa, né? Ele está na Libertadores, fase de grupo, Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista é mais difícil que o Campeonato Mineiro. Para você ter noção, o Mirassol já enfrentou o São Paulo em casa 3-0, mantendo a escrita de 2 gols, né, cara? Contra o Novo Horizontino, que é o líder do Campeonato Paulista, empatou, e ele empatou em casa. Aí ele não fez 2 gols. Ganhou do São Bernardo. Então, assim, é um campeonato mais forte. Por que o Mirassol consegue já ter uma evolução e o Cruzeiro não consegue? Com um investimento maior, com uma história maior, com mais títulos, com um centro de treinamento, 2, né? Tem a Toquinha, tem a Toca 1, tem a Toca 2. Um dos melhores centros de treinamento do futebol brasileiro, talvez do mundo. E o Cruzeiro não consegue ter um mínimo de evolução que você pega um trabalho do Mirassol e lá tem. Por que lá tem e aqui a gente não consegue? Cara, na verdade, o trabalho do Mirassol tem que ser estudado. Eu acho que os clubes do Brasil, vocês têm que analisar o trabalho que vem sendo feito no Mirassol. De gestão, é de cima para baixo. Pegaram na gestão e falaram, o que esses caras estão fazendo? Porque tem muita coisa boa ali, cara. Não tem cabimento. Eu tô falando, gente, 15 jogadores saíram, 14 chegaram. Cara, é o mesmo padrão. É a mesma forma de jogar, a mesma agressividade, a mesma qualidade. O que a gestão está fazendo? O que o corpo técnico do Mirassol faz que os outros clubes não estão fazendo? E aí nós vamos levar para o nosso lado, que o Cruzeiro não está fazendo. O que o Rafael Guanais faz que o Tite não está fazendo? O que os jogadores do Mirassol faz? Qual que é o tipo de treinamento? Qual que é o treino físico? Porque, cara, o Mirassol estava voando ontem e o Cruzeiro morto. Morto fisicamente, mais uma vez, segundo tempo, morto. Né? Qual que é a estratégia da preparação física? Porque não tem a quantidade de jogador que o Cruzeiro tem, não tem os nomes, não tem os salários, e ainda assim, dentro de campo, é um time mais agressivo, mais organizado e mais contundente. Então, dentro de campo, cara, o Mirassol amassou o Cruzeiro. E aí, vamos lá, ofensivamente, foi uma partida legal do Cruzeiro. Né? A gente, volta a dizer, gente, aqui é no dia seguinte, então a gente tá com a cabeça mais tranquila, cabeça fria, a gente tem que analisar. Ofensivamente, o Cruzeiro não foi mal ontem no jogo, não foi. Fez 2 gols, conseguiu buscar um empate. Olha, você teve força para buscar um empate, porque ele fez o primeiro gol, tomou uma virada. Ou seja, mentalmente não estava totalmente destruído. No dia seguinte, aí a gente não tá no calor da emoção. No calor da emoção a gente fala que foi tudo ruim. Foi tudo péssimo. Não, então mentalmente conseguiu buscar um empate. Ofensivamente fez 2 gols. E fora as oportunidades que foram criadas, e fora as oportunidades que por causa de uma tomada de decisão errada, não virou uma assistência, ou a assistência foi realizada errada, ou o toque foi realizado errado e não virou assistência. Teve aquele chute do Caio Jorge no primeiro tempo, teve aquele chute no rosto do goleiro do Mirassol, do Christian, no segundo tempo, teve o chute do Sinisterra, na cara do gol. Só que eu falei 3 na cara do gol, fora os 2 gols. Então é o seguinte, não foi péssimo, foi bom. Onde foi o problema do Cruzeiro? O problema do Cruzeiro foi no meio de campo, tá? E principalmente no momento defensivo. E aí no momento defensivo não é os zagueiros, tá, gente? É o momento de defender. Porque ontem eu não vi o Mirassol pegando o Cruzeiro desorganizado. Por exemplo, o Cruzeiro vai lá, ataca
e não volta e o time pega o Cruzeiro desorganizado. Como aconteceu final do ano passado, esse ano também já aconteceu algumas vezes. Não vi dessa forma. O Cruzeiro estava postado e os jogadores do Mirassol estavam envolvendo o Cruzeiro em dribles, em tramas, em jogadas, passando de passagem, com velocidade, com força física. E passava o Cruzeiro, driblava, passava e criava chance. E muito pelo lado direito ontem. Cara, o Igor Formiga, eu falei assim, cara, esse cara aí que jogou no Cruzeiro? Pô, não, esse cara é o Cafu. Esse cara é o Michael que jogou no Cruzeiro, jogou lá na Inter de Milão, seleção brasileira. A passada, tá passando de passagem pelo Kaique. Porque é isso que estava aparecendo, cara. De tanto que tava jogando bem. E aí você tem o Igor Formiga do lado, e aí você tem o Reinaldo do outro, e o Fagner também com muita dificuldade. Muita dificuldade no momento de se defender. Ontem, o Gerson, pra mim, não fez uma boa partida. Eu acho que das partidas do Gerson foi a que eu menos gostei. Então, assim, no momento de se defender, o Cruzeiro muito mal. E o Igor Formiga produzindo jogada. Passando pelo Kaique, passando pelo Kaique, passando pelo Kaique. Foi o pior jogo do Kaique também, tá? Com a camisa do Cruzeiro. Depois que ele se tornou o titular absoluto a partir do ano passado. A dupla de zaga, que já não vem bem em 2026, também, novamente, não fez uma boa partida. E aí o Fabrício Bruno, cara, o Fabrício Bruno, eu sei que não é só você, eu sei que é um sistema, eu sei que é um momento defensivo, todo mundo tem que participar, mas, meu amigo, você tem um projeto seu de ir para a seleção brasileira, que aí não é de todo mundo, é seu. Com essas atuações aí, você não vai para a seleção brasileira. E aqui é uma crítica pontual, tá, Fabrício Bruno? Não é sobre a sua carreira, não é sobre o ano passado. Ano passado passou. Esse ano, para você ir para a Copa, para você ir para a seleção, com essas atuações você não vai. É todo mundo. Se ficar com esse discurso, não é todo mundo que vai para a Copa. É você quem vai ser convocado. E não tá bem. Não veio para 2026. O que tem que ser feito? Não sei. Eu não acesso a Toca da Raposa. Eu não sei que tipo de treinamento está sendo dado. Eu não sei que tipo de orientação está sendo dada a você, Fabrício Bruno, é o zagueiro do Cruzeiro. Mas tá muito mal. Cara, bola passa na frente da zaga, vocês não conseguem rebater. Bola aérea, não consegue rebater. Bola parada, não consegue rebater. Assim, ó, no 1 contra 1 também não tá conseguindo. Aí eu lembro do jogo contra o Botafogo. Jogador do Botafogo no meio de 5, 6 jogadores driblaram. Eu lembrei do jogo do gol contra o Curitiba, a zaga postada. O gol do Curitiba, o cara balança e aí cruza pra dentro da área. Mesma coisa. O jogo contra o Atlético, o Dudu, driblou o Fabrício Bruno, cruzou pra dentro da área, o Bernard passa nas costas do Kaique. Assim, a zaga do Cruzeiro como toda não está bem. E ontem o Tite até tentou entrar com o Wanderson pra ver se fortalecia o lado esquerdo ali. Cara, mas não conseguiu. Volto a dizer. Não era o Igor Formiga? Formiga. Não era o Cafu. O melhor lateral direito da história do futebol. Era o Cafu, porque não tinha condições. E ali, o Mirassol produzindo jogada, muito melhor do que o Cruzeiro. Cruzeiro, doido, tentando marcar, mas não conseguia marcar. E ali o Cássio se tornou o protagonista do jogo. Defesas assim, cara, aquela que ele defende a primeira, depois defende a outra. Cara, loucura aquela defesa. E no gol do Mirassol, interessante, o Cássio já tinha feito um milagre e já estava fazendo um outro milagre, né? Só que a bola acabou avançando ali a linha ali e realmente foi gol. Loucura, cara. E o Cruzeiro sendo envolvido, sendo amassado, porque o momento defensivo do Cruzeiro ontem foi um ponto muito negativo, muito negativo. E aí cai na conta do treinador, né, cara? Cai na conta do treinador que não tá conseguindo evoluir, não tá conseguindo crescer com esse time. Faz um jogo mais ou menos, faz um jogo péssimo. Faz um jogo mais ou menos, faz um jogo péssimo. E aí você não dá sequência, porque Campeonato Brasileiro é regularidade. E ali você começa a trazer preocupação sobre o Campeonato Brasileiro. Começa. 3 jogos e 1 ponto apenas num campeonato de regularidade e de tiro longo, já começa a preocupar. E aí algumas coisas sobre o Tite. Não está conseguindo evoluir o time e ele está conseguindo, talvez, perder o que tinha de bom no Cruzeiro. Cara, o ponto alto do Cruzeiro era a defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro era um time que sofria poucos gols, fazia poucos gols, tá? O Cruzeiro não era um time que fazia muitos gols, não. Só que o Cruzeiro sofria poucos gols. Poucos gols, cara. O momento defensivo do Cruzeiro era um ponto alto. O equilíbrio tático do Cruzeiro era um ponto alto. E ontem, com o Vandes do lado esquerdo, Christian do lado direito, o time
Perdeu até o que ele tinha de bom também com esses dois jogadores nas beiradas. E ali, aí eu vou pra parte do Tite. Cara, que tipo de treinamento está sendo dado dentro da Toca da Raposa? Que tipo de abordagem está sendo feita? Que tipo de orientação os jogadores estão recebendo? Porque os jogadores estão retrocedendo. Volto a dizer, cara, Fabrício Bruno foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro do ano passado. E eu acabei de fazer uma crítica que é pontual ao Fabrício Bruno sobre 2026, e cabe, tá? Que ele tá muito mal. Muito mal. Ele é o mais experiente, ele é o mais cascudo ali. Ele deveria ser um ponto alto para sair daquela situação. Pô, mas como é que o Fabrício Bruno tá sendo orientado? Kaique, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro 2026. Cara, o Kaique fez a pior partida dele ontem. E aí a gente tá perdendo as coisas boas que tinha, e aí eu vou pro treinador. Como é que ele tá abordando esses jogadores? Que tipo de treinamento tá sendo dado dentro da Toca da Raposa? E aí vem o preparador físico pra coletiva. E, cara, não gostei das falas. Não gostei das falas. Porque você sabe que vai ter um calendário pesado. Ó, você já tem o calendário à sua frente. Então você já sabe. E você já sabe o número de atletas que você tem e onde você tem as suas deficiências. Você já sabe que você está chegando questionado e que você não vai ter o devido tempo. E você já sabe que futebol, a vitória traz confiança. Vamos, vai, toma suas decisões. Tá aí. Tome as suas decisões. Você já tem o cenário todo na sua frente. E ali o Cruzeiro tomou as decisões erradas. O corpo técnico tomou as decisões erradas e agora está colhendo. Porque não tem tempo e as críticas estão aí, a desconfiança estão aí e vai crescendo e vai criando volume. E aí vamos para uma outra situação aqui, que muita gente está falando nas redes sociais, que é em relação à relação Tite e Matheus, né? Pai e filho. Quando aconteceu a primeira vez, gente, e isso não é um fato isolado, tá? Isso não aconteceu só ontem. Já vem acontecendo, tem jogos já que isso vem acontecendo. E eu tinha percebido no jogo contra o Botafogo, na estreia do Brasileirão, na parada técnica, eu percebi que o Matheus, ele toma a frente. Ele tem mais energia, ele tem mais postura, ele chega, ele fala, ele orienta, e ele dá um passo à frente, e o Tite fica 2 passos atrás. Eu já tinha observado isso. Beleza, tudo bem. Um fato isolado, aí você vê um jogo aqui, você vê no jogo contra o Betim, também aconteceu isso. E você começa a ver. Beleza. E aí teve o fato no jogo contra o... qual foi o jogo, gente? Foi contra o Curitiba? Foi contra o Curitiba? Não, contra o América. Contra o América. Em que o Matheus, ele tem ali uma breve discussão com o Tite. Foi breve, tá, gente? Questão de segundos. E ali todo mundo criticou, todo mundo veio à tona na internet falar um fato isolado. Não, aí já não é um fato isolado. E pra mim, aquilo ali é uma postura de liderança, tá? Porque ali não é o filho com o pai. Antes fosse uma discussão breve de questão de segundos de filho com o pai, porque acontece, gente. Quem aqui é pai, quem aqui é filho, sabe? Isso acontece, somos seres humanos. Agora, ali não é o filho com o pai, ali é o auxiliar com o treinador com o auxiliar. Gente, auxiliar não discute naquele nível com o treinador. Não. Porque o auxiliar, ele respeita muito o treinador. O auxiliar, ele tem uma visão do treinador. Assim, esse cara sabe mais do que eu. Ele é mais experiente do que eu. Ele entende mais do que eu. A execução dele no dia a dia é melhor do que a minha. Inclusive, eu quero ser ele. É um nível de admiração que cria uma parede que o auxiliar ele não consegue ter tipos de comportamento com o treinador. Por causa da admiração. Quando você não admira alguém que está um cargo acima do seu, aí sim você vai querer atropelar. Você vai querer passar à frente. Você não vai respeitar. Por quê? Porque é sobre admiração, não é sobre o cargo, não é sobre pai e filho, ou sobre técnico e auxiliar. É sobre a admiração. Quando você admira alguém, você... Opa, fulano tá falando, meu amigo. Ele sabe mais do que eu. Então, certo tipo de comportamento não acontece. Então, aí quando você começa a juntar todas as peças, aí você fala, pô, ali tem um problema. Tem um problema. E não é sobre pai e filho,
sobre auxiliar e técnico, é sobre admiração. E se o filho do Tite, o auxiliar do Tite, tem esse tipo de comportamento com ele, e aí o Tite traz olha você, ó, olha todo o cenário. Ele traz o preparador físico pra entrevista. Pô, cara, não gosto disso. E ele já tinha trago, eu tinha até elogiado quando ele trouxe o Wesley Carvalho, porque eu achei que ali ele estava compartilhando a gestão, sem ego, sem vaidade, mas a partir dali, aí eu já começo a enxergar de outra forma. Não é uma gestão compartilhada. E aí eu olho pro Tite na beira do campo, cara, ele tá com a expressão muito cansada, muito fadigada. Eu peguei uma foto do Tite da época da seleção brasileira e agora, cara, o Tite envelheceu muito. Envelheceu muito. Eu não tô falando de ideias, gente, eu tô falando fisicamente, você olha assim, cara, envelheceu muito, deu muita diferença. Eu começo a, sabe, a juntar tudo isso, ele traz o auxiliar, ele traz o preparador físico, o filho dele tem essa postura todo jogo, já discutiu com ele, aí na hora dos intervalos tem uma postura mais à frente, o Tite fica mais atrás, e aí eu começo a ficar preocupado, tá? E aí eu começo a ficar preocupado, porque é questão de liderança. E ali eu vou pros jogadores, os jogadores são inteligentes, os caras estão no dia, e os caras estão no dia a dia, e percebe isso. Percebe. E quando você não respeita o seu líder, quando você não admira, que eu acho que é o que esses jogadores tinham pelo Leonardo Jardim, esses jogadores tinham uma admiração profunda pelo Leonardo Jardim. E aí eles faziam o que o Leonardo Jardim falava. Faz isso pra mim. Os caras iam lá e faziam. Vamos jogar dessa forma hoje fora de casa. Quantas vezes o Cruzeiro jogou fechadinho, sabe assim, só reagindo e ganhava os jogos, cara. Cara, e os jogadores muito dedicados, muito empenhados. Por quê? Admiração. Admiração pela liderança. A fala do líder é diferente. A fala do líder que tem postura, que tem atitude e que tem a arte e que domina a arte de convencer as pessoas é diferente. Então, isso me preocupa as coisas que estão acontecendo dentro da toca, me preocupa porque o Kaique jogou mal ontem, mais uma vez o Fabrício Bruno jogou mal, eu não vou falar do João Marcelo, né? Vocês já sabem a minha opinião sobre o João Marcelo. Fagner jogou mal, também não vou falar sobre o Fagner, porque quando tava o Willian também tava mal, tal, enfim, cara, enfim. Aí, Matheus Pereira ontem correu pra caramba, lances do Matheus Pereira voltando pra jogar igual o volante. Mas, e aí? Nada. Ontem o Caio Jorge fez seu quarto gol. Na temporada, é um cara que tá lutando pra ir pra seleção brasileira. Independente dos problemas do Cruzeiro. Mas, Cruzeiro com muitos problemas e eu não vislumbro muita melhora hoje perante isso que eu falei sobre o Tite, sabe? Quando não se tem liderança, meu amigo, não tem jeito, cara. Sem liderança, as pessoas não obedecem. As pessoas não seguem. E se as pessoas não obedecem, não seguem, elas não vão trabalhar em pró de construir algo. Então, galera, é isso que eu tinha pra falar sobre esse jogo. Sábado tem Cruzeiro e RT. Precisamos nos classificar e garantir a nossa vaga aí na semifinal do Campeonato Mineiro. Eu fico por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e ative as notificações para você receber conteúdo diário. Tamo junto.